Olá, boa tarde. Esperar um pouquinho o Instagram avisar meus seguidores que estamos ao vivo. Oi. Estão me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Me dá um joinha. Daniel, tá me ouvindo? Topografia Garopaba, consegue me ouvir? Só me mandem um joinha que aí eu inicio. Esperar um pouquinho. Ó, respondeu que tá me ouvindo. Então, hoje, semana passada eu pedi sugestões de temas. Boa tarde. Pedi sugestões de temas e eu recebi diversos temas, diversos pedidos. Mas o primeiro que eu recebi foi referente a inventário. E aí eu postei nos stories, né? E o pedido até é como regularizar imóveis em inventário. Oi, Eli, boa tarde. E aí, quando eu postei esse, aí depois veio um monte de gente falando: eu também quero sobre inventário, eu não sei por onde começar. O que eu mais ouvi, o que eu mais recebi foi: fala sobre inventário, por onde começar? Estou perdida, não sei por onde começar. Então, hoje... Oi, lindona, você. Hoje eu vou falar uma introdução de inventário, mas eu ainda não vou fazer a live da pergunta que eu postei, porque eu acho que primeiro a gente vai falar para essas pessoas que me mandaram que estão perdidas, né, como começar. E aí depois a gente faz uma sequência de live essa semana e aí eu respondo a pergunta que eu postei. Ok? Então hoje o que eu vim falar pra vocês? Uma coisa muito importante, né? Pra você que é profissional da área, né? Que é um advogado, que é um estudante de direito, e pra você que tá vivendo, que tá passando por esse momento, né? De luto e que tem que preparar o inventário, essa live é pra você também, tá? Eu sei que as pessoas não gostam muito desse tema, né? Principalmente, a gente até fala, né? Mas quando a gente vivencia esse momento, a gente parece que esquece tudo que a gente já falou, que a gente conversou, né? Parece que dá um branco, dá um bloqueio, porque realmente é uma situação bem complicada. Ano passado, eu tive a experiência de fazer o inventário da minha avó. E eu vou falar pra vocês que eu não consegui fazer. É muito complicado. Eu faço inventário, né, há 14 anos. E quando precisei fazer o da minha avó, eu não consegui fazer. Aí, claro que eu fiz, né? Mas não foi uma coisa assim prazerosa, não foi uma coisa gostosa de fazer. Nunca né? Inventário a gente tá lidando com uma morte, né? Mas a gente tem que pensar que passando isso a gente tem a regularização imobiliária, a regularização de patrimônio, de automóveis, né? E é tudo muito rápido, né? Eu sei que não é uma coisa muito legal, mas a gente tem que falar e a gente tem que se organizar e vocês têm que saber dos prejuízos que podem acontecer se não fizerem, tá? Então hoje eu tô aqui para falar para vocês o seguinte: para você que tá nesse momento, perdeu alguém, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um irmão, enfim, você é um herdeiro, tá? E você precisa fazer o inventário. Primeira coisa, atenção, luzinha vermelha piscando, prazo para abertura, tá? O que é a abertura? É o protocolo,
tá? Então esse protocolo pode ser tanto no judicial quanto no extrajudicial. Não tá me ouvindo? Casa Quimo botou, é só a Casa Quimo, me deem joinha. Estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Me respondem aí pra eu continuar. Pra eu não estar falando aqui, vocês não estarem me ouvindo. Quem tá aí acompanhando, por favor, coloca um joinha se tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Juliane botou que tá me ouvindo. Casa Quimo, acho que... Não sei se é você, de repente... Ó, tá me ouvindo, perfeito. Acho que é seu áudio. Tenta, de repente, conectar alguma coisa aí, tá? Senão também depois essa live fica salva no meu IGTV. Aí pode assistir. Então, primeira coisa, gente, importante, aquela sinalização. Sou herdeiro, eu sou herdeiro, perdi alguém, ok? O que eu tenho que tomar cuidado? Prazo de 2 meses, não são 30 dias, nem 60 dias, nem 90 dias, são 2 meses. A lei fala em 2 meses. 2 meses para protocolo, esse é o prazo. Tá, mas e se eu não fizer isso? 20% de multa no ITCMD. Gente, é um monte, tá? É um monte de multa. Porque, se tu pensar, tá? Eu até fiz um rabisco aqui, um cálculozinho antes de começar, para mostrar para vocês como realmente dá prejuízo. Num inventário de R$1 milhão, por exemplo, tá? Que tem patrimônio de R$1 milhão, morre o pai ou morre sua mãe, né? A gente vai inventariar a metade, ok? Então, inventariamos a metade. Mas raríssimos casos de multa. Depende. É regra, tá? Não é escolha minha, nem do juiz, nem de ninguém. Se você preencheu o ITCMD e você não tiver a data do protocolo dentro do prazo, é multa. 98% fazem depois de 2 meses. Então, meus clientes, geralmente eu oriento que não, tá? Mas às vezes, como nem tudo depende só de mim para fazer o protocolo, então realmente tem casos que pagam multa. Mas eu tô aqui para isso, para orientar vocês e tentar deixar vocês atentos, porque, na verdade, o que suspende a cobrança da multa é o protocolo, não é a realização do inventário. Você não precisa fazer... Claro, melhor não, com certeza, melhor não. É o que eu tava falando aqui. A multa, tá? Ela é de 20% sobre o valor do imposto. Então, vamos lá. Se a gente tá fazendo o inventário de um patrimônio total de R$1 milhão, né? A gente vai fazer, só foi o pai ou só a mãe que morreu. Metade. Então, R$500 mil é o valor do nosso inventário. Eu arredondo sempre para 5% o valor do imposto, tá? Apesar que a nossa alíquota, que é a porcentagenzinha que faz o cálculo do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes ou doação, no caso de doação também incide esse imposto, ele é progressivo. Então, dependendo do valor do inventário, ele vai aumentando, tá? E também tem relação à relação de parentesco, se é uma relação colateral, que são, por exemplo, irmãos, ou de ascendente e descendente. Mas eu arredondo para 5%, tá? Varia de 1 a 7%. Eu vou botar 5%. Eu sempre uso esse cálculo para passar para o cliente. Num inventário de R$500 mil, a gente calculando com 5%, isso é um valor, tá? Pra gente eu dar um exemplo para vocês da multa. A gente vai ter um imposto de R$25 mil, ok? R$25 mil é o valor do imposto. Se você não fizer o protocolo, é aí que eu quero chegar, gente. É a data do protocolo, da abertura do inventário. Se você não fizer essa abertura do inventário em 2 meses,
você paga uma multa de 20%. Gente, 20% sobre 25 mil dá 5 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro para se perder. E aí, como que a gente não perde então, doutora? Me responde, como é que eu faço? Como é que eu faço para fazer essa abertura de inventário e não pagar essa multa? Gente, é simples, tá? A abertura de inventário é simples. Só precisa da colaboração do cliente, né? Mas, via de regra, é simples. A gente precisa... Primeiro, você precisa procurar um advogado, né? Perdeu um parente, você é um herdeiro, procura um advogado. Procura um advogado da sua confiança, né? Feche com ele lá, faça a procuração. E precisa o doutor da abertura do inventário. O que o advogado que você procurou vai precisar para fazer a abertura do inventário? Ele precisa saber se você vai ser o inventariante, ok? Então, daí ele precisa da sua procuração. Ele precisa da certidão de óbito. Ele precisa da certidão de casamento de quem morreu. Ele precisa da sua certidão de casamento ou nascimento, se você for... uma coisa que eu já falei aqui outro dia e eu recebi um monte de direct engraçado, mas vou falar aproveitando a live, aproveitando o momento. Se você um dia casou, você nunca mais será solteiro. Você nunca mais vai utilizar a sua certidão de nascimento. Uma vez casado, você só poderá ser divorciado ou viúvo. Não pode mais ser solteiro. Entendeu? Então, assim, uma vez casado, você nunca mais utiliza a certidão de nascimento. Você sempre vai utilizar a certidão de casamento. Essa é a certidão que você vai utilizar para o resto da sua vida. Por mais que você não goste, por mais que você tenha se divorciado, algumas pessoas acreditam que depois que se divorciam, voltam a utilizar a certidão de nascimento. Não. Uma vez casado, é como se você não tivesse mais certidão de nascimento. Agora você tem a certidão de casamento. Certidão de casamento é a sua nova certidão de nascimento, ok? Então essa é uma dica importante, porque tem muita gente ainda que se confunde com isso. Eu fiz uma chargezinha ali e muitas pessoas ainda me responderam espantadas, porque elas realmente não sabiam. Então, voltando, para não pagar a multa, basta o protocolo, a abertura de inventário. E esse protocolo, o advogado só pode ser feito por advogado. Gente, inventário só pode ser feito por advogado, ok? Não adianta, não pode ser feito por outra pessoa. E eu acho corretíssimo, porque só um advogado, só um profissional da área vai poder te orientar e te indicar o melhor caminho. Então você vai levar esses documentos, que são certidão de óbito da pessoa que faleceu, certidão de casamento ou de nascimento, se essa pessoa que faleceu era solteira, certidão de óbito, cópia do RG e CPF dele e cópia do RG e CPF, certidão de nascimento se você for solteira ou certidão de casamento se um dia você casou, ainda que você já tenha se divorciado. E é isso. Com isso, o advogado vai fazer a abertura do inventário, te nomeando inventariante. E com esse protocolo, com essa abertura de inventário, cessa a cobrança da multa. Interrompe. Não tem mais cobrança de multa. Entenderam? Então, gente, olha só. Quanto que você pode economizar? Eu falei aqui de um inventário de 500 mil, a multa seria de 5 mil reais. Mas em inventários maiores. Então, pensem nisso. Compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Por favor, me ajudem a fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. A gente vai estar ajudando as pessoas. A gente vai estar levando informação.
Porque o que eu vejo é que muitas pessoas acreditam que para não pagar a multa precisa fazer o inventário em 2 meses. Isso é impossível. É impossível. Eu já fiz, tá? Eu juro, eu tenho cliente para comprovar que eu não tô mentindo. Eu já fiz um inventário em 15 dias. Mas o cliente era super organizado. Os imóveis eram todos da mesma cidade. Eram só 2 filhos e um esposo. E a gente conseguiu fazer. Extrajudicial, né? Super rápido. O cartório colaborou também bastante, porque o cartório tem 30 dias para elaborar a escritura, mas nesse caso meu cliente não morava no Brasil, então ele tinha apenas esses 15 dias para estar aqui resolvendo essa situação e a gente fez. Mas, via de regra, não é assim que acontece. A gente sabe que o cartório, só o cartório ele nos dá um prazo para a realização da minuta. Então, a gente não consegue fazer milagre, né? Mas, para você protocolar e receber o protocolo e cessar a multa, você consegue. Então, gente, é um mito, né? Que, como até o Casaquimo botou ali, que 98% das pessoas pagam a multa, é um mito porque muitas pessoas acreditam que precisam finalizar o inventário, na verdade é só o protocolo. Claro que se você me procurar, né, 55 dias após o falecimento, né, a gente tá falando que o prazo são 2 meses, aí você me procura 55 dias após o falecimento. Eu tenho 5 dias para reunir. Dá para fazer esse protocolo, se você tiver essa documentação em mãos. Mas, por exemplo, se a certidão de casamento, se uma certidão de óbito você não tiver e eu depender do registro, de um cartório 24 horas para solicitar esses documentos, talvez eu não dê tempo. Aí a culpa também não é do advogado. Então, assim, você precisa se organizar. O advogado ele vai colaborar em todas essas etapas, né? Nós, como profissionais da área, a gente providencia todos esses documentos, mas precisa do primeiro passo, que só pode ser dado por você, herdeiro. Qual a diferença para ser extra ou judicial? Ah, legal. Juliane, a diferença é que no extrajudicial tem que ser inventários, tá? Sem litígio. Isso é a primeira coisa, não pode ter litígio. O que é litígio? Não pode ter discussão. Se tiver qualquer discussão, qualquer questionamento, que ainda o registrador ele ainda pode tentar conciliar, mas ele não cabe a ele julgar mérito. Então, se tiver qualquer questionamento, é encaminhado para o judicial. Via de regra, se tem questionamento, a gente nem entra no extra, a gente vai para o judicial. Outra coisa, não pode ter menor. Não pode ter menor. Então, se tiver menor, exceto, né, existe agora já, teve 2 inventários que já foram realizados com menores. Ah, como isso é possível? Menores emancipados. Então, eram pessoas com 16 anos que foram emancipadas. E aí, até eu tive um caso que a emancipação foi feita para poder fazer o inventário no extrajudicial, porque era mais rápido. Então, aí seriam esses casos. Não pode ter menor, não pode ter discussão. O testamento até já foi superado essa situação, que hoje mesmo com o testamento eles estão permitindo fazer no extrajudicial. Então, é isso. Eu não sei se passou alguma pergunta aqui e eu não vi. Acho que não. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Para vocês não dormirem no ponto e não pagarem, né? Não terem esse prejuízo. Tô aqui tentando ajudar vocês a não terem esse prejuízo de 20% sobre o valor do imposto. Lembrando que o imposto é alto, o ITCMD é um dos impostos mais altos. Então, realmente, vale a pena fazer no prazo, porque qualquer 20% sobre um valor alto dá um valor alto também, né? Então, fiquem atentos para não pagar esse imposto.
Ah, obrigada, querida. Você é minha amiga do coração, é suspeita falar, arrasou, né? Mas obrigada, obrigada. Gente, era isso. Compartilhem esse vídeo, façam que ele chegue a alguém que está precisando saber disso, tá bom? Por mais que eu sei que esse momento às vezes é difícil, as pessoas não querem falar, mas é importante saber que pior ainda é, além de ter que, né, perde alguém, tá nesse momento difícil, ainda arcar com uma multa dessa, que eu acho tão injusto, né? Porque é um prazo tão curto, né, para essa abertura de inventário. Às vezes as pessoas não querem falar durante 30, 60 dias, né, sobre o assunto, mas são obrigadas em razão de toda essa burocracia que a gente tem, ok? Estou aqui à disposição. Adoro bater esses papos com vocês, essas conversas. Eu sempre acabo aprendendo muito. Vocês nem imaginam o quanto. Tá bom? Um beijo, uma boa semana. Uma boa semana de chuva, né? Botei agora no meu history ali em oração para os nossos vizinhos aqui de Floripa, né? Já temos 2 casos de morte, né? Uma mãe e uma filha. Então, em oração por eles, que essa chuva acalme, que eles consigam se reorganizar, né? E que isso tudo passe da melhor forma. Uma boa semana, uma semana de paz pra gente.